Eu falei pra vocês recentemente que o bolsonarismo ele acabou colapsando, só que o quebra-pau ele vai continuar. E nós estamos entrando numa guerra entre os bolsonaristas, porque nós já estamos tendo acusações de um lado, acusações do outro, processos judiciais. Essa história não vai acabar por aqui. Eles vão entrar em uma disputa ferrenha por poder. E nós vamos entender esse panorama que está se desenhando no vídeo de hoje. Então já clique no botão de gostei, ative as notificações e me siga também no canal de lives. O link está aqui na descrição, você vai clicar no link no final do vídeo, vai se inscrever no canal de lives para interagir comigo ao vivo todos os dias aqui no YouTube. Nós tivemos, pessoal, com a eleição do Bolsonaro, vários núcleos de poderes, ou vários núcleos, vários grupos, se condensando, se agregando ao núcleo duro inicial, que era Bolsonaro e seus familiares. Então nós tivemos os militares, os lavajatistas, aí depois os ideológicos, os empresários, o centrão, vários e vários grupos. Só que o Bolsonaro ele não teve condições e não tem condições de manter esse grupo completamente unido. E aí o que aconteceu quando o Bolsonaro começou a demonstrar fraqueza e que ele iria perder as eleições? Vários e vários grupos começaram a abandonar o governo, ou foram abandonados. Porque quando o Centrão chegou no governo Bolsonaro, o presidente escanteou a ala ideológica e aí tirou o Olavo, o Weintraub, o Araújo e outras figuras do bolsonarismo. Só que essas pessoas, elas querem poder. A gente sabe disso. Há uma disputa por cargos. Como no caso de hoje, a Janaína Pascoal, ela quer ser a candidata ao Senado por São Paulo do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não quer a Janaína Pascoal, nunca quis, nem para ser vice. Ele a humilhou em 2018, quando o nome dela foi ventilado para ser vice. E o Bolsonaro quer colocar Damares Alves. Por que Damares Alves? Porque a Damares ela é uma liderança evangélica e o Bolsonaro precisa do apoio desse eleitorado, já que aparentemente não vai ser o vice do Bolsonaro um evangélico. Isso é muito importante. Hoje, pelo que está sendo ventilado, existem 3 nomes possíveis para o vice do Bolsonaro. Um deles é o Ciro Nogueira, o atual ministro da Educação, da Casa Civil. A outra é a Tereza Cristina, ministra da Agricultura. E por fim, o Fábio Faria, ministro das Comunicações, que foi atacado pelo Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo, que era da ala olavista. E o que o Araújo falou? Ele começou a tumultuar o governo, começou a falar do Fábio Faria, falou do atual chanceler, que ele era um fracote, que ele era um covarde, que ele era um molengão. E aí o Fábio Faria, que já havia sido atacado pelo Alan dos Santos, processou o Ernesto Araújo. Entrou com uma ação criminal contra o Ernesto Araújo por calúnias, difamações, coisas do tipo. Mas o Araújo era um apoiador de Bolsonaro. Ele era um integrante da ala ideológica e ele possui também os seus seguidores. Vocês acham que o Araújo nos próximos dias ele vai ficar em silêncio com esse ataque que ele sofreu na justiça do Fábio Faria? Ora, é claro que não. Ainda mais porque o Araújo e o Weintraub, eles estão muito próximos. Eles têm aparecido juntos em encontros públicos, ou pelo menos em entrevistas. E ambos atacaram o Centrão. Falaram que quando o Bolsonaro o Centrão entrou no governo, eles acabaram saindo, eles acabaram sendo escanteados. E o Fábio Faria, por sua vez, também levou uma bordoada do Alan dos Santos. Porque o Alan dos Santos participou de um evento lá nos Estados Unidos, de uma comunidade, de uma igreja lá, uma igreja evangélica nos Estados Unidos, que o Fábio Faria esteve lá. O Fábio Faria, quando ele viu o Alan dos Santos, o mendigão, porque agora ele está pedindo dinheiro para os apoiadores dele, né? Está pedindo pelo menos ajuda, porque nós não sabemos como ele está se sustentando nos Estados Unidos, mas a gente sabe que ele está pedindo ajuda no Telegram. Ele mostrou surpresa. Gengivão, você por aqui? Eu nem sabia. Só que depois de um tempo, nós ficamos sabendo que o Gengivão já era sabido que participaria desse evento. E o Bolsonaro autorizou e até talvez tenha pedido para o Fábio Faria comparecer a esse evento. Porque o Bolsonaro ele quer ter o Gengivão, ou pelo menos essa ala ideológica, próxima ou menos hostil ao governo. Só que aí, o Fábio Faria começou a falar que o Gengivão estava tumultuando o governo.
E o gengivão virou e falou o seguinte: olha, eu não sou pet de ninguém e também não tenho nenhum apelido da Odebrecht. Porque teve lá uma história que já foi arquivada, que o Fábio Faria, ele tinha lá na planilha da Odebrecht um dos nomes, na época que ele era parte integrante do governo Dilma. E aí começou todo o quebra-pau, o quiprocó. Então, vendo o ataque jurídico do Fábio Faria ao Ernesto Araújo, eu não acredito que esse assunto vá morrer por aqui. Porque nós podemos ter também os ataques do gengivão e do próprio Araújo e talvez até os ataques do Weintraub. Porque o Weintraub tem dado algumas indiretas no governo Bolsonaro. Aquela fala dele, que Bolsonaro sabia previamente da Operação Furna da Onça, aquilo é uma bomba. E tem um problema do Weintraub. Na verdade, o Weintraub tem dois problemas. Por isso que ele começa a fustigar o governo Bolsonaro. Porque o Weintraub, ele queria apoio político para poder disputar o Senado por São Paulo. Bolsonaro não quer. Quem Bolsonaro vai indicar vai ser o ministro Tarcísio. E também o Weintraub, pelo fato dele ter se distanciado do governo Bolsonaro, ele não vai ser indicado novamente para o cargo do Banco Mundial. Porque o cargo que o Weintraub tem hoje no Banco Mundial foi uma indicação do governo brasileiro. E ele ganha aproximadamente 250 mil dólares anuais. O salário dele mensal é na casa aí dos 120 mil reais mensais. Então é um salário muito robusto. E ele sabe que ele não vai ser indicado. Então são duas portas que o Weintraub tem fechado. A porta para disputar uma carreira política como senador e também a porta do Banco Mundial. Ele está querendo cargos, ao que tudo indica as reportagens que estão mostrando aí, reportagem da Veja ou do Globo. E o Bolsonaro, ele não está satisfeito com essa postura do Weintraub. O Bolsonaro, ele está revoltado, na verdade, com o Weintraub, porque ele sabe que o Weintraub pode tumultuar o ambiente, ele pode tumultuar a ala ideológica que ainda está com o Bolsonaro. E a estratégia do Bolsonaro é a seguinte: vamos sobreviver a esse turbilhão que nós estamos passando agora, vamos ao segundo turno, porque esses fanáticos, esses ideológicos, no segundo turno, eles vão voltar para nós, invariavelmente. Só que o Bolsonaro, ele tá louco para revidar o que o Weintraub tá falando. Só que aliados do Bolsonaro, ministros, pessoas próximas ao presidente, combinaram com o Bolsonaro para não falarem absolutamente nada sobre o Abraham Weintraub, inclusive o Carluccio. Então eles não se pronunciaram. Ninguém no governo vai falar sobre o Weintraub, nem o Bolsonaro, para não validar ou não expor ainda mais o racha dentro do governo, ou com os antigos aliados. Então, pessoal, perceba que essas histórias, elas não vão acabar. Porque ainda tem o Olavo. Ah, mas o Olavo tá quieto. Claro, ele pegou a doença, né, a pandemia, então ele tá quietinho na dele. Mas e quando ele se curar? E quando ele voltar? Será que ele não vai fazer absolutamente nenhum tipo de movimento para proteger ou defender os seus antigos aliados, que ele falou que eram amigos, no caso o Weintraub e o Ernesto Araújo? Pessoal, essa é a guerra que nós estamos vendo que vai começar dentro do bolsonarismo. Vai começar, porque nós temos outras situações também importantes que o Bolsonaro vai ter que lidar, como por exemplo, a sucessão da bancada evangélica ou a bancada da Bíblia. Quem que vai ser o líder da bancada da Bíblia? Nós ainda não sabemos quem vai ser. Há uma disputa ali entre o lado do Silas Malafaia, depois tem um outro lado ali. O Bolsonaro está numa sinuca de bico porque ele tem visto o avanço do Lula perante os fiéis evangélicos, mas ele, Bolsonaro, tem ali uma certa proximidade com as lideranças, inclusive o Edir Macedo, que é o bispo da Igreja Universal, disse que, apesar do Lula ter crescido, ter muito apoio nas suas bases, eles querem continuar com o Bolsonaro, mesmo com o Bolsonaro tendo uma rejeição muito alta. Só que como vai ficar com a sucessão do Bolsonaro? Com o apoio do Bolsonaro ou a sucessão ali na bancada da Bíblia? E a rejeição do Bolsonaro? Porque a Igreja Universal, ela tem um partido que é o Republicanos. Vale a pena continuar apoiando o Bolsonaro? E pior ainda, todo esse quiprocó dentro do bolsonarismo também pode chegar no ponto político. Porque vocês sabem que o Valdemar Costa Neto, o boy, ele queria Bolsonaro para aumentar a bancada de deputados do PL na Câmara dos Deputados, saindo ali de 40, 43 para quase 70. E ele contava, é claro que contava, com a filiação do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bananinha. O Bananinha tem potencial para mais de 1 milhão de votos nessa eleição. E com o Tiririca é 1 milhão e 200 mil votos, que 2 candidatos só vão ter em São Paulo. É muita coisa. Mas o Bananinha pode ir para o PRTB e levar consigo 15 outros deputados bolsonaristas, praticamente uma bancada. Olhem a dificuldade que
eles estão causando, inclusive, para as pretensões do Valdemar Costa Neto. Então é uma guerra, essa guerra vai continuar, na verdade, vai esquentar cada vez mais nos próximos dias e nós vamos acompanhar tudo isso aqui no canal. Obviamente, então você, para acompanhar tudo isso, você vai se inscrever no canal, vai ativar as notificações e também vai acompanhar tudo isso comigo no canal de lives. O link está aqui na descrição, você vai conversar, vai mandar a sua pergunta, vai interagir comigo, porque é muito importante esse contato que nós teremos lá no canal de lives. Também me siga no Instagram, canal Prof. Léo, e no Twitter, @ProfLéoOficial.